Acabei de mostrar para vocês o porquê dessa fórmula aqui, né? A fórmula de Bhaskara. Fiz o desenvolvimento da equação de segundo grau e mostrei que ela resulta aqui nessa fórmula que nós utilizamos para encontrar o valor de x. Só que aqui dentro da raiz eu tenho o valor b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que nós chamamos esse valor aqui de delta. Por que chamamos de delta? Porque delta é esse símbolo aqui da literatura grega. E nós utilizamos esse símbolo para representar esta equação. E além de delta, nós também podemos chamar essa equação de discriminante. Por que discriminante? Porque esse discriminante aqui ele determina se essa equação aqui tem soluções reais ou não. Isso se dá pelo fato dele estar dentro de uma raiz quadrada. Joilson, não entendi o que você me falou. Calma que eu vou explicar para você agora. A raiz quadrada de A eu posso calcular desde que esse A seja igual a zero ou desde que esse A seja positivo. Porque se eu tenho raiz quadrada de menos A, isso aqui não possui soluções reais. E se não possui soluções reais, essa equação de segundo grau aqui não terá raízes reais. É por isso que nós fazemos esse cálculo aqui do delta. Nós fazemos esse cálculo para saber se esse valor aqui será igual a zero, se ele será maior do que zero ou se ele será menor do que zero. Se ele for zero ou maior do que zero, nós podemos seguir calculando, aqui nós colocamos ele aqui dentro da raiz. Daí nós podemos encontrar o x' e x duas linhas, que são as duas raízes da equação. Se ele der um valor negativo, que vai implicar eu ter que encontrar uma raiz quadrada do valor negativo, eu já nem preciso continuar fazendo os cálculos. Porque quando eu for calcular aqui x' e x duas linhas, aqui dentro da raiz eu terei um valor negativo que eu não conseguirei calcular. E se eu não vou conseguir calcular, eu não vou conseguir encontrar as raízes. E se eu não vou conseguir encontrar as raízes é porque não existem as raízes reais. Então esse discriminante aqui, o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é o primeiro cálculo que você precisa fazer. Você precisa descobrir se isso aqui é um valor positivo, se é um valor negativo ou se é um valor igual a zero. Já sabemos que se esse delta der um valor negativo, você não terá soluções reais aqui para essa equação. Mas e se ele der um valor zero ou der um valor positivo? Vou colocar aqui para você, se delta for igual a zero ou se delta for maior que zero. Para encontrar as raízes, nós temos aqui menos b mais raiz quadrada de delta, menos b menos raiz quadrada de delta. Se eu tenho menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, e tenho menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, isso aqui é x' e x duas linhas. Se esse delta aqui for zero, o que vai acontecer? Eu terei menos b sobre 2 vezes a. Quanto é raiz quadrada de zero? Isso aqui vai ser mais zero, que resultará em menos b sobre 2a. Aqui no x duas linhas, eu terei menos b sobre 2 vezes a. Quanto é raiz quadrada de zero? É zero. Isso aqui é menos zero, que vai ser igual a menos b menos zero. Continua menos b sobre 2a. Isso implica que se o delta for igual a zero, tanto x' como x duas linhas serão iguais. Olha, menos b sobre 2a e menos b sobre 2a. Terei duas raízes iguais. E elas são iguais porque na hora de eu fazer esse cálculo aqui, raiz quadrada de zero é zero, raiz quadrada de zero é zero. Então, tanto faz eu fazer menos b mais zero, menos b menos zero. Sempre vai resultar em menos b sobre 2a. É isso que acontece quando o delta é igual a zero. Se o delta for maior que zero, aí já muda aqui, né? Porque eu terei um valor que está somando e esse mesmo valor estará subtraindo. Então, eu terei x1 diferente de x2. Eu terei duas raízes diferentes. E elas serão diferentes porque esse delta aqui, eu fiz o cálculo dele e descobri que ele é maior do que zero. Então, o motivo pelo qual eu calculo delta é apenas para saber se x' e x duas linhas existem, porque se esse valor aqui der negativo, significa que eu não tenho nem x' nem x duas linhas. Se esse valor aqui for igual a zero, significa que eu terei duas raízes iguais, como eu mostrei aqui para vocês. E se esse valor aqui for maior que zero, eu já sei que eu terei duas raízes diferentes.